Bom, temos já aí a composição integral do Ministério de Jair Bolsonaro, com a indicação de Ricardo Salles, o advogado Ricardo Salles, para o Ministério do Meio Ambiente. Registre-se que foi o último ministro a ser escolhido num conjunto de 20 pastas, né, que o presidente eleito definiu os ocupantes. É um pouco preocupante que a questão do meio ambiente seja tratada desta forma, e vou explicar de que forma. Num país onde o passivo ambiental não é pequeno, onde as ameaças à preservação ambiental também não são poucas, onde o patrimônio ambiental é o maior do mundo, nós somos a maior potência ambiental do planeta, sem sombra de dúvida. Maior reserva de água doce do mundo, maior floresta do mundo, um litoral gigantesco, um patrimônio ambiental maravilhoso, um clima maravilhoso. Isso é um ativo que futuras gerações poderão valer-se dele, e atuais também, que estão aqui hoje compartilhando das belezas e dos potenciais deste país, tem no ativo ambiental um patrimônio magnífico. Vejam, por exemplo, o litoral brasileiro é gigantesco e tem uma baixa produção de pescado, baixa utilização desse litoral, desse mar territorial, a nossa Amazônia Azul, como muitos chamam. É um patrimônio impressionante, com um potencial sob todos os aspectos, energético, alimentar, turístico e tal. O que nós fazemos ali? Pouquíssimo. E do pouco que fazemos, uma parte significativa é poluir, é destruir. Vejam as baías. Ontem a Baía de Guanabara, sábado, foi vítima de mais um vazamento de óleo, parece que estavam tentando roubar óleo, petróleo, não sei o que, diesel de dutos da Petrobras. Houve mais um vazamento bastante significativo na Baía de Guanabara. Procurem as demais baías do país e vocês encontrarão baías castigadas por poluição, por mau uso, por pesca predatória e tudo mais. Vamos para o território. Temos aí uma Amazônia magnífica, uma floresta amazônica maravilhosa, que vem sendo alvo de todo tipo de destruição e de ataques sistemáticos. Os números não param de aumentar. Vocês estão vendo agora no Café com o Jornal as imagens do vazamento na Baía de Guanabara. Uma coisa criminosa. Esse é o tratamento que a nossa Mata Atlântica foi para o beleléu, não sobrou praticamente nada, sendo ela um bioma muito mais diversificado em vida do que a própria floresta amazônica. Temos um monte de problemas nas periferias das grandes cidades, nas áreas industriais, despejos, material não tratado, problema de tratamento de lixo, aterro sanitário e tal. A questão ambiental no Brasil é gigantesca. É gigantesca pelo que ela produz de problemas, pelas ameaças que sofre e pelo potencial que ela tem de se transformar, de ser, né, de fato mantida e percebida como o maior ativo do país. Ainda assim, o ministro escolhido para cuidar deste patrimônio, para definir políticas nesta área, foi o último a ser escolhido. E quem foi a figura escolhida? Um ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo, o senhor Ricardo Salles, do Partido Novo. Não se sabe exatamente a que bancada ou a que aliança partidária ou política dentro do Congresso sua indicação contemplou. É mais uma escolha que parece ser muito do campo das preferências pessoais do grupo, do núcleo duro do Bolsonaro. Não há ali uma identificação do senhor Ricardo Salles com uma bancada desta ou daquela da direção. Portanto, não sabe que votos ou que bases de apoio ele agrega. Mas o presidente Bolsonaro não está escolhendo ministros em função de barganha com partidos. Não estou dizendo que seja de barganhas com partidos, mas uma figura que seja percebida. Por exemplo, a ministra da Agricultura não foi escolhida em barganha com partidos, foi a bancada. Mas é uma figura que agrega. Está lá, é uma figura que representa um universo de pessoas, de parlamentares dentro do Congresso que se identificam com a pauta que ela defende, que ela lidera no Congresso. O senhor Ricardo Salles parece uma figura isolada na questão ambiental, apesar de ter sido secretário do Meio Ambiente em São Paulo. Não é uma voz que, nem mesmo no campo das ações conservadoras na área ambiental, seja uma voz proeminente, não é uma voz percebida como significativa. Fez sua campanha derrotada à Câmara dos Deputados,
de uma maneira belicista, com cartazes com balas de fuzil, indicando o tratamento a ser dado a questões de conflitos agrários, uma coisa muito temerária, muito perigosa, uma figura que definitivamente pode ser que dê certo, tomara que dê certo, mas eu não entendi, primeiro porque foi o último ministro a ser escolhido da área ambiental, sendo esta área tão importante quanto depois uma figura desgarrada, um franco atirador nesse setor. Não, mas ele defende, já foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo. Não é uma figura percebida nacionalmente, nem mesmo dentre aqueles que tratam de forma conservadora a área ambiental. Nem mesmo. Não é uma figura identificada no plano parlamentar com algum tipo de grupo, ou de movimento, ou de bancada, nada. Enfim, é uma surpresa a escolha do senhor Ricardo Salles, que de resto também não causou grande repercussão, ou por repercussão positiva junto aos ambientalistas. É claro que os ambientalistas são predominantemente figuras que se colocam de forma crítica à eleição de Bolsonaro, então não era de se esperar muita coisa por ali. Mas até mesmo entre pensadores do meio ambiente ou porta-vozes aí da área ambiental, repito, mais conservadores, o senhor Ricardo Salles, não vou dizer que é um zero à esquerda, mas não foi percebido como uma soma. Que votos, que apoios, que ele soma, repito, a ação ao governo de Bolsonaro, naquilo que possa ser na implementação de políticas ambientais que repercutam, ou mesmo na relação com o Congresso Nacional a partir de projetos nessa área, é algo que temos que esperar para conferir. Eu queria falar rapidamente aqui de uma outra notícia que está aí hoje nos jornais e tal, sem grande chamada na primeira página nem nada, mas que no fim de semana saiu um relatório sobre criminalidade, violência e homicídios no Brasil, eu vi nos jornais, mostrando que nós somos o 4º ou 5º país em homicídios por 100 mil habitantes no mundo. A coisa assombrosa, Honduras está em primeiro lugar, sei o que, aí a Venezuela, depois o Brasil vem em quarto. O curioso é que ele vem em quarto, mas em quinto lugar, o país que vem em quinto lugar tem metade do índice brasileiro, ou seja, os 4 primeiros se destacam de forma muito isolada em relação a esse indicador da criminalidade e da violência. E eu estou dizendo isso porque esse é um dado sabido, baseado em números de 2017, foram 64 mil homicídios no Brasil, o número de 2018 ainda não foi divulgado. Tivemos a intervenção ao longo do ano no Rio de Janeiro, mas eu não sei a taxa nacional de homicídios se vai ser menor que a do ano de 2017, temos que esperar sua divulgação. O fato é que a criminalidade é um dos pilares a serem enfrentados aí pelo futuro ministro Sérgio Moro, ele próprio tem dito isso, enfrentar o crime organizado e a corrupção, etc, etc. Nesse ambiente, sai a notícia de que o Marcola, esse marginal Marcola, que é o grande líder do PCC, que é a organização criminosa que tem sede em São Paulo, controla o sistema prisional de São Paulo e disputa nacional e hemisfericamente o crime organizado com outros grupos, no Paraguai, aqui no Brasil e tudo mais, que esse cara teria mandado uma ordem aos seus asseclas fora da cadeia para matar o promotor que está tratando da transferência dos líderes do PCC para outros presídios, retirando-os aqui da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. O que é impressionante é que na notícia está dito que o processo de transferência desses vagabundos da cúpula do PCC, incluindo o Marcola, tinha sido iniciado pelo governo do estado, portanto pelo governador Márcio França e sua equipe de segurança, mas eles recuaram. A razão pela qual recuaram não está muito clara. E, pelo visto, foi um recuo que agradou a cúpula do PCC. Porque, tendo resolvido enfrentar o problema sozinho, o promotor simplesmente passou a ser alvo dessa ameaça direta. O senhor Lincoln Gaquia,
é o nome do promotor, o alvo principal do ataque, o promotor Lincoln Gaquia, e também um outro alvo, seriam 2 alvos do Marcolli, da cúpula do PCC, que é um dos coordenadores da Secretaria de Administração Penitenciária na região de Presidente Venceslau. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque este promotor, ao chamar para si isoladamente, solitariamente, a ação de transferir a cúpula do PCC de São Paulo para outros presídios em outras regiões, para diminuir o seu poder de influência na criminalidade, já que aqui dentro de São Paulo eles comandam o espetáculo, esse promotor, ao não aceitar o recuo do governo do Estado, tornou-se o alvo da mais poderosa organização criminosa do país, sem que o governador do Estado, seu secretário de Segurança e as demais autoridades, inclusive federais, expliquem por que recuaram e o que vão fazer para que esse promotor não pague o pato de querer enfrentar, com a coragem que se quer dos homens públicos, esse tipo de organização criminosa. Como é possível que uma situação como essa deixe exposto isoladamente um agente público que nada mais está querendo fazer do que diminuir o poder de fogo e de influência do PCC no estado de São Paulo a partir do domínio que ele exerce nas cadeias do Estado? O governador Márcio França certamente terá uma explicação formal para o recuo de seu governo, mas dificilmente encontrará uma explicação que coincida com os argumentos do promotor Lincoln Gaquia. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, se de fato, como eu creio, vai dar ao enfrentamento ao crime organizado a prioridade que promete, podia antecipar sua gestão em algumas semanas e entrar em campo para atuar em defesa desse promotor e contra essa organização criminosa que tantos e tantos crimes comete todos os dias no país inteiro. Lembrando que Bolsonaro foi diplomado neste sábado, não foi? Não, vai ser agora. Vai ser hoje, né? E com isso já se torna apto a assumir a presidência da República, e eu fico me perguntando sempre, né? Ele e seus ministros poderiam assumir logo depois da diplomação, portanto fico me perguntando para que a gente tem que esperar tanto tempo para dar posse a um novo governo eleito em outubro, vamos dar posse só em janeiro. Quem sabe, mesmo não empossado formalmente, o ilustre juiz e agora ministro indicado Sérgio Moro toma uma iniciativa em defesa do promotor aqui de São Paulo antes que o PCC o faça, né? Vamos lá.